Voltamos, vamos continuar falando sobre uroanálise. A gente no último bloco detalhou toda a parte de conservação de amostra pré-analítica, né? A amostra, quando você coleta, antes dela ser processada e analisada em laboratório, qual a forma de conservá-la. A gente viu que a amostra, ela precisa ser entregue ao laboratório em até 1 hora após a coleta para ser processada. Caso você não consiga entregar por qualquer motivo em 1 hora, você precisa conservar essa amostra. No caso, em casa, antes de entregar ao laboratório, se você não conseguir entregar, conserve essa amostra em geladeira, tá? Refrigerada. Se você conseguir, o mais rápido possível, leve para o laboratório e lá no laboratório ela tem que ser processada em até 2 horas após a coleta. Caso, por algum problema de logística ou pela grande demanda do laboratório, ela não possa ser processada nessas 2 horas, existem formas de conservação que a gente utiliza, conservantes específicos, para conservar essa urina e as características dessa urina, características físicas, características químicas, para que a gente consiga uma análise fidedigna dessa amostra e que ela não sofra deterioração aí das características químicas, físicas, enfim, das células, das bactérias e de outras estruturas aí físicas e químicas dessa urina. Para a hora de analisar, eu tenho um resultado fidedigno, não tem nenhum falso positivo nem falso negativo. Então a gente viu quais são os principais corantes utilizados, vimos que é muito utilizado, que pode ser utilizado formaldeído, ácido ascórbico, fenol, e alguns outros corantes, alguns outros conservantes, perdão, porém cada um tem suas vantagens e desvantagens. A gente viu que o mais utilizado e o que a gente costuma dizer que é o que tem menos desvantagens, que na verdade ele não tem assim tantas, não causa tanta desvantagem, tanta deterioração ou tanta alteração química na nossa amostra, é o fenol. Ele é muito utilizado, é utilizado para poder conservar, porque ele não traz nenhuma alteração, nem física, nem química, importante na amostra, então ele não vai comprometer a minha amostra, nenhum analito da minha amostra, então é amplamente utilizado. Enquanto os outros conservantes, cada um tem sua vantagem e sua desvantagem, cada um tem sua empregabilidade, porém, dependendo do caso, dependendo do que eu quero pesquisar naquela amostra, existe o corante mais indicado, menos indicado, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, a gente falou só cada um deles aqui que pode ser utilizado. A gente vai entrar agora, falar agora um pouquinho do que acontece com essa amostra se eu não processá-la ou se eu não colocar um conservante adequado nela após essas 2 horas de coleta, qual alteração que ela pode ter, que deterioração que ela pode sofrer, qual mudança de resultado eu posso ter nessa análise dessa amostra se eu não processá-la nessas 2 horas e se eu não utilizar o conservante adequado. E assim vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui de uroanálise. Depois vamos continuar falando sobre coleta de 24 horas, como conservar, como a gente pode, que a gente tem que ficar coletando a amostra por 24 horas, né? Então, como eu conservo essa amostra em casa durante a coleta, como eu faço essa coleta. Vamos entrar aí em cada um desses exames específicos aí mais pra frente. Então, vamos agora detalhar e continuar falando do porquê que essa nossa amostra, se ela não for analisada dentro das 2 horas, por que essa amostra pode sofrer alterações e que alterações ela pode sofrer, tanto físicas quanto químicas, enfim. Mas antes de começar, para quem não estava assistindo nossos blocos anteriores, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriana Marangon, eu sou biomédica e professora aqui no Gran Cursos Online e estou querendo trazer o máximo de conteúdo para vocês, para a gente chegar cada vez mais perto da aprovação, errar cada vez menos questão na prova e conseguir o nosso objetivo, que é o nosso nome lá no Diário Oficial, na lista dos aprovados, não é mesmo? Então vamos lá, sem perder mais tempo, continuar o nosso conteúdo que a gente começou na última aula. Então, vamos lá começar. Essa aqui eu trouxe uma pequena tabelinha que mostra, que resume essa questão de possíveis alterações e de possíveis alterações que essa amostra pode vir a sofrer se eu não conseguir analisá-la aí dentro das 2 horas após coleta ou se eu não conservá-la de forma adequada. Então, a gente tem alterações que podem ocorrer na cor, no aspecto, no odor, no pH, nas substâncias, na conformação química, né? Por exemplo, na presença de glicose, de proteína, de ureia, enfim, que pode ser ou sofrer alterações nessas concentrações, porque pode ocorrer deterioração desses analitos e assim por diante. Então, vamos ver aqui cada uma das alterações que pode acontecer e o porquê que essas alterações podem acontecer se essas amostras não forem devidamente conservadas ou analisadas no tempo correto, que é até 2 horas após a coleta. Lembre-se disso. Eu falei na última aula, mas eu vou repetir aqui mais uma vez, vou até repetir agora no início, que eu quero que você grife isso, bote de colorido, bote de marca-texto, enfim, da forma que você não esqueça e fique mais fácil para você gravar e
aprender e entender que uma amostra de urina, como qualquer amostra biológica, se ela não for devidamente conservada, ela sofre deterioração, né? Então, para que eu tenha uma amostra fidedigna, uma amostra viável, eu preciso coletar, logo após a coleta, encaminhar o mais rápido possível ao laboratório, em até no máximo 1 hora após a coleta. Se eu não conseguir encaminhar em no máximo 1 hora após a coleta, eu preciso conservar essa amostra em geladeira, ponto. Se eu não encaminhar essa amostra, conserve em geladeira. Ponto. O ideal é que eu encaminhe até 1 hora. Chegando ao laboratório, entregando essa amostra, se o laboratório não conseguir processar essa amostra em até 2 horas da coleta, quando você for entregar no laboratório, a pessoa atendente do laboratório vai te perguntar quando essa amostra foi coletada. E aí ela vai anotar lá e aí essa amostra vai ter até 2 horas para ser processada da hora da coleta. Se ela não for processada, o laboratório precisa fazer um processo de conservação nessa amostra. Ou seja, incluir aí, né, adicionar conservante nessa amostra para que ela mantenha suas características físicas, químicas, de pH, enfim, e outros, os seus analíticos não sejam deteriorados, as bactérias, né, não continuem se multiplicando ali, causam um resultado falso positivo e assim por diante. Então, temos aí uma infinidade de conservantes, a gente falou agora há pouco sobre cada um deles, e agora a gente vai falar sobre o que pode acontecer com essa amostra se ela não passar pelo processo de conservação correto, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o analito que pode sofrer alteração e por que essa alteração ocorre? Joga na minha tabelinha aqui, por favor, para a gente analisar ponto por ponto. Eu coloquei aqui ponto por ponto para ficar bem claro para a gente entender. A cor dessa amostra, se eu não conservar ela de forma correta, e se eu não analisar ela em até 2 horas, ou se eu não colocar o conservante adequado, o que pode acontecer? Essa amostra, ela vai aí escurecer, ela vai ter alteração na cor, ela vai ter oxidação, a gente chama de oxidação. Por isso que ocorre o escurecimento da amostra, porque muitos metabólitos que estão ali, eles oxidam, né? E aí isso leva um escurecimento dessa amostra. Então a cor, ela vai alterar, essa amostra vai ter uma cor mais escurecida por causa da oxidação, né, dos metabólitos, ou redução dos metabólitos. Então vai causar uma alteração de cor nessa amostra, o que já pode me gerar aí um resultado não fidedigno. E no aspecto, essa amostra, conforme o tempo vai passando, se eu não colocar um conservante adequado, ou se eu não fizer a análise dela nesse tempo de 2 horas aqui, ela vai ficando cada vez mais turva. Por quê? Porque o crescimento bacteriano continua acontecendo ali. E quanto mais bactéria, mais turva vai ficar aquela amostra, tá bom? E além desse crescimento bacteriano, os materiais amorfos ali, os cristais, né, eles vão se precipitando cada vez mais, vão aumentando de quantidade e a amostra vai ficando cada vez mais turva. Então, essa turvação, se essa amostra não for devidamente conservada ou devidamente analisada no tempo hábil de 2 horas, ela vai passar por um processo de turvação, ela vai ficando cada vez mais turva, o que vai por causa do crescimento bacteriano, que por si só já vai alterar a minha amostra, porque vai alterar a carga bacteriana ali, posso até chegar a ter um falso positivo, e o que vai inviabilizar a minha leitura dessa amostra. Por quê? Porque a turvação pode impedir aí a leitura, né, a sedimentoscopia correta dessa amostra, a leitura do sedimento correto dessa amostra, porque a turvação pode aí inviabilizar ou atrapalhar a minha leitura correta, tá bom? E o odor dessa minha amostra. O que pode ocorrer de alteração no odor se essa amostra não for conservada devidamente ou não for lida aí no tempo correto? Essa amostra pode ficar com um odor cada vez mais forte. Por quê? Mais uma vez entra aqui, proliferação, multiplicação bacteriana. Quanto mais ocorre multiplicação bacteriana, mais forte vai ficar o odor dessa amostra. Então, se eu não conservar ela de forma correta, ou não processá-la dentro das 2 horas mínimas aqui, eu vou ter, mínimas não máximas, eu vou ter um aumento do odor, porque eu vou ter mais bactéria, eu vou ter a ureia metabolizando ali, o que vai eliminar mais ainda o odor. Por quê? A ureia, ela vai se metabolizar e vai virar amônia. E essa amônia, ela causa um odor característico aí mais forte na urina. Então, se eu não conservar essa amostra, essa ureia vai ser metabolizada, vai virar amônia e vai causar um odor forte na urina. E também, por outro lado, vai aumentar a multiplicação bacteriana, a falta de conservação, e a própria multiplicação bacteriana vai causar um aumento do odor. Ou seja, esse odor vai aumentar e vai causar aí também uma série de alterações na minha amostra, tá? Também. E o pH? Essa amostra, quando ela não é processada, não é conservada, o pH dela tende a aumentar passando dessas 2 horas. Por quê? Essa metabolização da ureia em amônia
por bactérias, né, produtoras de urease, ela vai levar à perda de CO2. E aí a perda de CO2 vai gerar um aumento no pH dessa amostra. E o aumento no pH pode me gerar alteração aí, né? Eu posso liberar uma amostra como uma urina que estava no pH normal, posso liberar ela com pH alterado, como se tivesse um pH alterado, por causa dessa metabolização aí da ureia, que vai liberar amônia, né? Essa ureia vai ser metabolizada, vai virar amônia, e aí vai aumentar também a produção bacteriana, porque o que quebra, é uma consequência. A multiplicação bacteriana aumenta. Aumentando o número de bactérias, as bactérias, tá? Elas têm produtora de urease. Essa urease, quando as bactérias estão em maior número, a produção de urease aumenta. Essa urease aumentando vai levar à quebra dessa ureia em amônia. E aí, se tiver mais amônia, vai ter aí um aumento desse pH, né? Que essa amônia vai levar um aumento desse pH e vai levar uma alteração aí dessa amostra também, e ela não vai ser mais viável. Então, também é algo que pode acontecer. E a glicose, gente? A gente viu que a glicose, na verdade, ela é 100% reabsorvida. Então, num paciente sadio, num paciente saudável, não há presença de glicose na urina. Mas em pacientes diabéticos, em pacientes com intolerância à glicose, essa glicose pode ocorrer a glicosúria, que é a presença de glicose na urina. Se eu não processar essa amostra no tempo hábil de 2 horas, ou se eu não conservar essa amostra, vai haver aí a glicose, ela é alimento, ela vai servir de alimento, né? A glicose ali presente, ela vai servir de alimento para as bactérias ali presentes, e esse consumo da glicose pelas bactérias vai levar a uma glicólise, que é a quebra dessa glicose. E aí o que vai acontecer? Redução, tá, dessa taxa de glicose aí nessa amostra. Mas na verdade não é redução, aí eu posso liberar um falso negativo, que na verdade não é que não tem glicose na amostra, é que a glicose que tinha, as bactérias utilizaram como consumo aí, como alimento, e aí fizeram glicólise ali, né, ocorreu a glicólise, as bactérias utilizaram aquela glicose ali como fonte de nutrientes, e aí reduziu a dosagem de glicose naquela amostra. E isso pode prejudicar muito o resultado, porque eu posso liberar um falso negativo e pode aí um paciente que eu esteja com suspeito de uma intolerância à glicose ou mesmo de uma diabetes, pode aí alterar o diagnóstico desse paciente justamente por causa desse falso negativo que eu vou liberar aqui, que nada mais foi do que uma alteração causada pela má conservação ou pelo não processamento em tempo hábil dessa amostra. Pegaram? Entenderam? Então, várias alterações podem acontecer. Vamos continuar aqui vendo. E aí, as cetonas, tá? As cetonas, o que pode acontecer? Essas cetonas, se eu não processar ou se eu não conservar, elas vão reduzir. E por que elas vão reduzir? Porque essas cetonas, elas são voláteis. Então, se essa amostra não for processada, vai ocorrer a volatilização, ou seja, elas vão evaporar. E também, com o aumento do número de bactérias, o metabolismo bacteriano vai fazer aí, o metabolismo bacteriano vai consumir essas cetonas. Então, vai reduzir também essas cetonas. Aí, essa presença de cetonas nessa amostra. Então, posso liberar também um falso negativo por causa de alteração aí, o metabolismo bacteriano causou redução dessas cetonas. Ou mesmo tempo aí de processamento, elas volatilizaram aí, elas são voláteis, elas podem volatilizar, evaporar e causar um falso negativo aí, ou mesmo uma redução de dosagem aí na hora que eu vou fazer meu processamento dessa amostra, tá bom? E as bilirrubinas, gente? A bilirrubina também sofre alteração pela falta de conservação ou pelo não processamento adequado aí no tempo adequado. Elas podem reduzir também a dosagem. Por quê? Fotooxidação. A bilirrubina, se ela não ficar num ambiente protegido de luz, né? Amostras que vão ser dosadas, fazer dosagem de bilirrubina, elas têm que ter aí uma proteção de luz, porque a bilirrubina, ela sofre fotooxidação. A claridade, a luz, ela oxida a bilirrubina e ela transforma a bilirrubina em biliverdina, o que vai gerar também um resultado falso negativo aí, vai alterar meu resultado, porque eu não vou ter mais um resultado fidedigno de bilirrubina, porque ela vai ter sido oxidada, vai ter ocorrido oxidação aí e vai ter caído aí o nível de bilirrubina na minha amostra, que poderia ser muito maior, mas sofreu alteração, reduziu aí por causa da oxidação dessa amostra pela não conservação ou pelo não processamento no tempo adequado. Pegaram? E o urobilinogênio, gente, o que pode acontecer? Ele também vai reduzir, porque ocorre também a oxidação
em urobilina, e aí esse urobilinogênio que antes estava presente ali, pode negativar ou reduzir por causa desse mecanismo de oxidação também. Então, muitos e muitos dos fatores aí, dos produtos químicos aí que a gente dosa na urina, que a gente pesquisa, eles são alterados por essa não conservação ou não processamento em tempo hábil dessa amostra. Então, é muito importante conservar ou processar em no máximo 2 horas nossas amostras. Então, vamos continuar falando aqui. Os nitritos que são muito importantes também, eles sofrem aumento, tá? Se essa amostra não for processada, não for conservada. Por quê? As bactérias se multiplicando ali, muitas bactérias, elas são redutoras de nitrato, tá? Elas, elas reduzem nitrato a nitrito para poder, no mecanismo de multiplicação ali, elas utilizam esse mecanismo de reduzir o nitrato em nitrito para poder metabolizar. E aí, isso vai gerar um aumento, tá? Dos nitritos aí nessa amostra, que muitas vezes não é fidedigno, muitas vezes foi o mecanismo de multiplicação das bactérias que causou esse aumento, e não o próprio paciente que está com o nitrito aumentado. Então, tudo isso pode interferir. Os eritrócitos, eles podem reduzir, porque eles começam a se degradar, começam a se romper, a se degradar mesmo ali naquela amostra, assim como os leucócitos, que começam também a se degradar, tá? Se não for bem conservado, começa a se degradar, a célula começa a se degradar. Os cilindros também começam a se dissolver naquela amostra, se ela não for conservada ou refrigerada. Esses cilindros começam a se dissolver, então causa uma redução do número de cilindros. Muitas vezes aquela amostra tinha cilindros ali presentes, tá? E aí, com o processamento indevido ou com a má conservação, eles vão reduzir, pode gerar um falso negativo e, obviamente, as bactérias, quanto mais tempo ali essa amostra não for conservada, mais essas bactérias vão aumentar, né, e se multiplicar aí, e aumentar de número. Então, as bactérias que muitas vezes estavam no nível normal, podem me gerar um falso positivo, porque se eu demorar a processar e não conservar a amostra, não colocar um conservante bactericida, ou seja, que pare a reprodução, a multiplicação dessas bactérias, tá? Se eu não colocar um conservante bactericida, essas bactérias vão continuar se multiplicando, porque elas vão utilizar ali os nutrientes, né? As proteínas, os nutrientes ali daquela amostra para continuar se multiplicando, elas vão continuar se multiplicando, e aí vai me gerar um falso positivo na amostra, que às vezes uma dosagem, uma quantidade de bactérias que estava no nível normal, né, no nível baixo, até mesmo zerado, né, não estava nem sendo, nem positivão no meu exame, pode ser que me gere um falso positivo por causa da demora de processamento ou da má conservação, tá, dessa amostra. Então, isso é muito importante, pode me gerar uma série de alterações no meu exame, alterações muito importantes, tá, que pode me gerar falso negativo, falso positivo importante em vários parâmetros aqui que são mensurados aqui nesse exame de urina, principalmente nos exames químicos, tá, de urina, em todos os parâmetros, na verdade, todas as fases do exame, tanto físico, quanto químico, quanto a análise macroscópica, quanto a análise microscópica, enfim, tudo isso pode ser alterado pela má conservação ou pelo não processamento nessas 2 horas hábil, aí, nessas 2 primeiras horas dessa amostra. Então é muito importante, se o laboratório não conseguir processar em 2 horas essa amostra, colocar aí, adicionar o conservante adequado para que essa amostra não sofra toda essa deterioração aqui, todas essas alterações que eu listei aqui e falei para vocês, tá bom? Então isso é muito importante. E vamos começar a falar um pouco agora sobre a urina de 24 horas, que é um exame bem peculiar aí, que tem suas peculiaridades, tem suas características e que a gente precisa entender como é que ele funciona, porque por que a gente faz exame de urina de 24 horas? Por que a gente fica 24 horas ali colhendo todas as micções? Por que isso por que ele é feito? Para que ele serve? Quando o sangue passa pelos capilares glomerulares ali para ocorrer a filtragem, gera mais ou menos ali 170 ml, mais ou menos, de ultrafiltrado a cada 24 horas. Bom, conforme o ultrafiltrado que foi formado ali nos túbulos, nos capilares, nos glomerulares, ele passa pelos túbulos renais, a composição se altera devido à reabsorção de substância. Assim, o resultado final vai ser mais ou menos assim, varia de pessoa para pessoa, de 1.200 a 2.000 ml de urina a cada 24 horas. É
o ideal, né, o normal de uma pessoa, varia de cada um para cada um, por isso que o parâmetro, né, tem essa diferença de 1.200 a 2.000, né? Então, esse valor ele pode variar, né, com o metabolismo do organismo, prática de atividade física, condições ambientais, muitas vezes utilização de medicamentos que são diuréticos, né? Pessoas que são hipertensas fazem uso, às vezes, de diuréticos, às vezes de medicamentos que induzem aí esse processo de filtragem, então pode aumentar essa diurese, enfim, tudo isso interfere, tá bom? Então, isso pode variar de acordo com o organismo, de acordo com o paciente, metabolismo, prática de atividade física, muitas vezes acelera o metabolismo acelerado, vai ter uma filtragem maior, vai ter uma excreção maior, vai ter uma quantidade maior de urina sendo excretada, sendo produzida, enfim, tudo isso influencia, condições ambientais influenciam. Por exemplo, se está muito quente, a pessoa transpira muito, ela vai eliminar muito pelo suor. E aí o nosso organismo, ele entende. E aí, quando você está eliminando muito pelo suor, dependendo de onde você está, se você transpira muito, enfim, pessoas que têm hiperidrose, que transpiram muito, vamos ter uma quantidade de urina menor. Por quê? Porque nosso organismo ele faz essa compensação. Se seu organismo está vendo que você está perdendo muita água pelo suor, ele vai diminuir a perda pela urina. Isso é a compensação que o nosso organismo faz para poder manter a hidratação, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo é formado, né, em grande parte de água. Então, nosso corpo faz essa compensação da hidratação. Se você está transpirando muito, ele libera menos urina. E tudo isso para compensar. Então, todos esses são fatores que influenciam, tá? Nessa quantificação da diurese aí em 24 horas. Isso é muito variável, mas é uma média de 1.200 a 2.000 ml a cada 24 horas por indivíduo, tá? E aí, o que acontece? Se a concentração de uma substância X se mantém constante, né? Se uma pessoa está com a concentração X, seja de glicose, seja de bactéria, enfim, de proteína, se mantém constante, de urobilinogênio, de ureia, enfim, qualquer que seja a dosagem, se mantém constante, a amostra de urina ela pode ser coletada por 24 horas, tá? Para que seja analisado, então, uma estimativa mais fidedigna da situação do paciente. Se eu coletar só uma amostrinha ali de urina de manhã e fizer uma dosagem de glicose, por exemplo, pode ser que não seja tão fidedigno como a dosagem que eu vou fazer se eu coletar por 24 horas ali a urina e dosar a glicose e urina durante 24 horas. Essa minha concentração de 24 horas vai ser muito mais fidedigna, tá? Com a situação do paciente. Porque dependendo do paciente, aquela urina só da manhã não vai ser tão fidedigna assim, tá? Então, mas para isso, o paciente precisa ser muito bem orientado sobre como coletar, sobre a hidratação, que ele precisa se manter bem hidratado, sobre condições habituais, tá? Ele tem que continuar a sua rotina normal, condições habituais de rotina, que ele faz sempre. E sempre que for ao banheiro, que tiver vontade de ir ao banheiro, coletar a micção, mas não mudar a rotina, enfim. Além de todas as orientações sobre colete, sobre todas as vezes que for fazer a micção, orientação de como coletar, enfim. É importante também a gente ter uma padronização de hora que começa, hora que termina, bexiga, começar com a bexiga vazia, tá? Porque só assim você vai poder, assim, quantificar o valor urinário produzido nessas 24 horas. Porque se você começar com a bexiga vazia e terminar com a bexiga cheia, se a bexiga tá cheia, você não contou toda a sua urina de 24 horas, né? Ficou urina na bexiga ainda. Então, a gente precisa começar e terminar com a bexiga vazia pra gente ter um valor fidedigno ali, uma mensuração fidedigna dessa urina do período de 24 horas, tá bom? Então, a gente precisa ter vários cuidados, né? Ter muito cuidado pra fazer essa coleta, orientar bem o paciente sobre como ele tem que fazer. Ele não precisa mudar nenhum hábito, ele tem que continuar a sua rotina normal. Lembrando de não esquecer de fazer coleta de nenhuma urina no decorrer do dia, tá? Coletar todas, fazer toda essa orientação do paciente sobre como coletar, como armazenar, principalmente como armazenar, tá, gente? Porque isso é muito importante. Durante esse período de coleta, a gente tem que manter, o paciente vai ter que ser orientado a manter tanto dieta, quanto atividade física, quanto utilização de medicamentos, como ele sempre manteve, normalmente, rotina normal. Ah, eu uso medicamento diurético. Tenho pressão alta, sou hipertensa, meu médico me passou um medicamento diurético, porque para quem não sabe, medicamento diurético, ele é muito utilizado às vezes para quem tem hipertensão. Por quê? Porque esses medicamentos diuréticos, eles contribuem aí para o controle da hipertensão, né? Ou mesmo para pacientes que têm aí algum
algum problema que precisa utilizar diuréticos, enfim. Normalmente para hipertensão eles são utilizados para poder fazer esse controle aí, né? Eles ajudam nesse controle da hipertensão, porque eles aumentam a circulação. Aumentando a circulação vai dar uma controlada nessa hipertensão aí, né? Aumenta a circulação, aumenta a liberação de líquido. Pacientes que são hipertensos normalmente tem uma dificuldade nisso, né? Assim, tem alterações aí em sódio e tudo. Então, esses medicamentos diuréticos eles ajudam a controlar esses eletrólitos aí também, enfim. E aí, paciente que faz uso de qualquer tipo de medicamento pode continuar fazendo, desde que sempre avise. Quando você for entregar sua amostra no laboratório, liste todos os medicamentos que você toma e a forma como você toma esses medicamentos, porque isso pode influenciar no resultado do seu exame. Tem medicação que interfere na densidade, né, no pH, na densidade, na coloração, na turvação, né, da urina no geral. Então, tem medicamento que vai interferir diretamente. Às vezes, a urina do paciente vai estar verde. Mas não é porque o paciente está com problema, é porque ele está tomando algum antibiótico. E antibiótico dependendo da medicação, pode deixar a urina com a coloração esverdeada. Por exemplo, pode. Tem paciente que está tomando medicação que pode alterar a urina e deixar a urina laranja, a urina escura, a urina com cor de Coca-Cola, dependendo do medicamento. Então, tudo isso tem que ser relatado, porque se não for relatado, uma urina escura, laranja escuro, cor de Coca-Cola, pode ser sinal de hemólise. E aí também pode ser sinal de hemólise. E se eu não comunicar que eu estou fazendo uso desse medicamento que causa essa alteração, a pessoa lá do laboratório, farmacêutico, biomédico, enfim, vai suspeitar de uma hemólise e vai ligar o alerta e vai comunicar ao médico. Olha, esse paciente está com uma coloração não habitual, pode estar correndo uma hemólise, ele está com algum indicativo de hemólise, enfim. Então, toda medicação tem que ser muito bem orientada e avisado ao laboratório que a pessoa está fazendo uso. Mas, para fazer essa coleta, a pessoa não vai deixar de fazer uso de nenhuma medicação que ela faça, né? A medicação de uso constante, não vai mudar a dieta, não vai deixar de fazer atividade física, muito pelo contrário, vão continuar a rotina normal, sempre sendo muito bem orientados de como coletar, de não deixar de coletar nenhuma urina no meio do dia, no meio dessas 24 horas, não esquecer de coletar nenhuma urina e, principalmente, da conservação, de como conservar, de como armazenar essa urina, esse frasco em que a pessoa está armazenando essa urina dessas 24 horas, tá bom? Essa urina, ela deve ser armazenada sempre em local fresco, em local protegido de luz. Por que protegido de luz? Pela fotooxidação, gente. A bilirrubina, que se estiver presente ali, ela sofre fotooxidação. Se você deixar esse recipiente na luz, essa bilirrubina vai sofrer alteração pela fotooxidação. Então, não posso deixar, tem que deixar essa urina em um ambiente protegido de luz. De preferência refrigerada, por causa das alterações lá que pode causar, que a gente acabou de ver. Então, tem todas as orientações de conservação dessa urina, tá? Que a gente tem que passar para o paciente quando a gente vai orientá-lo para esse exame de urina de 24 horas, tá bom? Aí você pega o frasco no laboratório, o laboratório te entrega um frasco maior. Esse frasco, normalmente, ele não é transparente, justamente para proteger dessa fotooxidação. E tem várias outras características aí, tá? E aí, como é que você vai começar a fazer essa coleta? Primeiro, joga no material aqui para mim, por favor. Primeiro dia, vamos supor que você vai começar às 7 horas da manhã, tá? Você vai urinar, primeiro urina, você vai fazer a asepsia, né? A limpeza, né? A higienização, e vai urinar e esvaziar o máximo da bexiga, tá? Você não vai coletar, tá? Essa primeira amostra. Você vai desprezar essa primeira amostra, acordou de bexiga cheia, não vai recoletar, você vai desprezar. A partir daí, com a bexiga vazia, que você desprezou a primeira urina, você vai começar a coletar todo o volume das urinas das próximas 24 horas. Sempre desprezando a primeira, porque você tem que começar com a bexiga vazia, tá? Essa primeira urina, ela é do dia anterior, né? Ela não conta como se fosse a primeira urina, porque sua bexiga está cheia desde o dia anterior. Então, você vai esvaziar, descartar essa primeira urina e vai começar, então, a coletar todas as urinas posteriores nas próximas 24 horas, tá bom? E aí, no segundo dia, às 7 horas da manhã do outro dia, quando der as 24 horas, você vai esvaziar toda a bexiga, tá? E vai colocar toda essa última urina aqui, né, no frasco, junto com a urina das 24 horas e, em seguida, levar todo o volume das 24 horas para o laboratório. Você vai juntando lá no frasco todas as micções das 24 horas e vai levar toda essa urina para o laboratório. E aí,
você deve estar se perguntando aí em casa, mas você não acabou de falar que se em 2 horas não processar, né, a urina, ela vai deteriorar? E aí, vou deixar 24 horas? Preciso colocar algum conservante? Como é que eu vou fazer com essa urina 24 horas lá na minha casa coletando? Gente, o laboratório, quando você vai lá fazer esse exame de urina de 24 horas, ele vai te dar o frasco, tá? E pode ser que nesse frasco já tenha algum tipo de conservante, tá? Por quê? Para evitar, tá? Ou reduzir a cristalização e a aderência de algumas substâncias aí às paredes do frasco, ou por exemplo, antimicrobiano, ou estabilizante do pH, pode ter alguma dessas substâncias aí já dentro do frasco. Quando o laboratório te dá o frasco, pode ser que alguma substância, algum conservante já venha ali. Mas já vai vir dentro do frasco, o laboratório vai te orientar, tá? Você não vai precisar botar nenhuma substância ali dentro não, tá? O laboratório já vai, o frasco já vai vir pronto, o laboratório já vai te entregar ele pronto, tá bom? E aí, quais são os conservantes que eu posso utilizar, que podem vir aí para essa urina de 24 horas, tá? Mais uma tabelinha aqui que eu sempre gosto de trazer. A substância pode ser refrigerada, tá? A ser refrigerada. Ela deve, na verdade, conforme você vai coletando, você tem que manter esse frasco refrigerado, tá? Em geladeira. É o ideal. E aí, substância, por que quando eu peço urina de 24 horas, normalmente o médico já sabe o que ele quer dosar. Ele coloca lá dosagem de ácido úrico em urina de 24 horas, ou dosagem de citrato em urina de 24 horas, por exemplo. É sempre uma dosagem específica. Se essa urina de 24 horas for para dosagem de ácido úrico, eu não preciso refrigerar. Se for para dosagem de aldosterona, tá? Que é um hormônio, eu preciso refrigerar, porque e preciso conservar, tá? Então, se essa urina for para dosagem de ácido úrico, eu não preciso refrigerar. Mas aí vai vir no meu frasco carbonato de sódio para conservar aquela amostra, tá? Se eu quiser dosar aldosterona, eu vou precisar refrigerar e, além disso, vai ter ácido bórico, né? Pode ter ácido bórico ali no frasco para poder conservar a minha amostra. Se eu quero dosar o AMP cíclico ou o cálcio, eu não preciso refrigerar essa amostra, mas em contrapartida vai ter acrescido ali naquele frasco ácido clorídrico para conservar aquela amostra e não ser degradado esse AMP cíclico e esse cálcio que eu quero dosar. E se a minha dosagem for de chumbo, por exemplo, que eu quero dosar, além de eu precisar conservar a minha amostra, eu vou acrescentar lá, vai ter naquele frasco ácido acético para poder fazer a manutenção, tá? E não deixar esse chumbo se deteriorar, essa dosagem de chumbo se deteriorar ou se alterar aí ao longo dessas 24 horas, tá? Se a dosagem que eu quero fazer, que o médico pediu, né, nessa urina de 24 horas, for de cistina ou de citrato, eu não vou precisar conservar a minha amostra, mas aí eu vou ter que conservá-la com ácido clorídrico. Lembrando que qualquer um desses conservantes aqui, gente, o laboratório já vai me entregar o frasco pronto, tá? Com esse conservante dentro. Não vai ser você que vai procurar esse conservante e colocar lá não, tá? A dosagem vai ser toda já pronta, o laboratório vai te entregar pronto. Você vai no laboratório, mostra o pedido, aí vai estar lá, o médico quer dosagem de ácido úrico em urina de 24 horas. Aí o laboratório vai te entregar o frasco com carbonato de cálcio para conservar. Já vai tudo prontinho, tá? Então, o laboratório já te entrega pronto, já te dá todas as orientações, tá bom? Então, como eu vou coletar, tá, esse tipo de amostra de urina de 24 horas? Só para a gente fechar esse bloco. Após a fase pré-analítica, tá, a gente vai identificar, vamos iniciar a fase analítica dessa urina. Ou seja, quando ela chega ao laboratório para ser analisada. E esse exame de urina de 24 horas, ele vai consistir de 3 fases, assim como o exame de urina tradicional. Exame físico, exame químico e exame de sedimentoscopia. Volta aqui para mim, por favor. E aí a gente vai voltar na nossa próxima aula para poder analisar cada um dessas etapas do exame de urina de 24 horas. Como é feito o exame físico de urina de 24 horas, o exame químico e a sedimentoscopia nessa urina de 24 horas, para poder analisar aí os parâmetros aí que o médico tenha solicitado, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente vai voltar para continuar falando sobre urinálise, sobre essa fase analítica aí da urina de 24 horas, sobre como funciona o exame físico, o químico e a sedimentoscopia dessa urina de 24 horas, porque ela tem algumas particularidades, tá? Então, na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, a gente volta para continuar falando sobre
essa uranálise da urina de 24 horas e fechar esse conteúdo de uroanálise, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima!